Você que está me ouvindo, que está sofrendo com problemas, seja problemas de saúde, problemas familiares, problemas sentimentais, problemas econômicos. Então você está vivenciando problemas e pergunta: o que eu faço para resolver os meus problemas? O que eu tenho que fazer, bispo, para resolver os meus problemas? Bem, para resolver problemas é a fé. É a fé ativa, é a fé corajosa, é a fé praticada. Mas praticada como? Você tem que tomar atitude de fé. Atitude de fé. Você sabe qual é a atitude que você tem que tomar. Lembra que Jesus disse para o cego, depois que untou suas vistas com lodo: vai e lava-te lá no tanque de Siloé. Quer dizer, o cego teve que descer lá no tanque, um lugar íngreme, um lugar lá embaixo, no vale, no final do vale. Ele teve que ir tateando, coitado, até chegar ao tanque de Siloé para poder se lavar. Mas ele obedeceu, ele tomou uma atitude sacrificial. Por que Jesus não o curou naquele momento? Por que Jesus o mandou se lavar no tanque de Siloé? Por que Jesus não o curou naquele momento? Era mais fácil, mais simples. Assim nós pensamos. Nós queremos facilidades. Nós queremos as coisas, seguir o caminho das águas. Nós queremos andar por meio das facilidades. E o Senhor Jesus mandou o cego ir lavar-se lá no tanque porque ele não tinha fé para ser curado naquele momento. Jesus queria que ele aprendesse a usar a fé. Jesus queria que ele aprendesse, não fosse apenas curado naquele momento, mas ele pudesse cuidar da sua própria vida, sabendo como deveria agir a sua fé. E é isso que Deus tem feito conosco. Deus, às vezes, não é que ele não queira curar, não, mas ele espera que nós venhamos aprender com as nossas atitudes de fé. Ora, quando nós tomamos atitude de fé, nós estamos manifestando a nossa fé, a nossa crença. Obviamente, isso vai trazer os benefícios. Porém, se nós não queremos sacrificar, se nós queremos facilidade, então nós não vamos receber nunca, porque nunca estaremos manifestando a verdadeira fé. A fé exige sacrifício, não tenha dúvida. Qual é a fé que não exige sacrifício? Até a fé pagã exige sacrifício. Cada um faz o seu sacrifício por causa da sua fé. Então, a fé exige o sacrifício. Exige o sacrifício. E quando nós recusamos, resistimos ao sacrifício, então a fé não funciona. E às vezes o pastor, ele sabe disso. Ele sabe que tem que sacrificar, ele sabe que tem que orar pelo povo, ele sabe que tem que jejuar, ele sabe que tem que se dedicar, ele sabe que tem que buscar a Deus, ele tem que orar, ele tem que falar: ó Deus, o Senhor tem que me dizer o que eu faço para ajudar essas pessoas. Não, o trabalho não é tão simples assim. Muitas pessoas pensam: trabalho de pastor é muito fácil, é um trabalho fácil. Não, não é não. É fácil, mas não funciona quando ele é facilitado. Por isso muitos pastores são fracassados, porque eles seguem o caminho da facilidade. Mas quando o pastor se dedica, ora, sacrifica, não apenas no trabalho físico de atendimento às pessoas, de oração pelas pessoas, mas o trabalho espiritual dele buscar em Deus uma resposta para trazer uma palavra que venha ao encontro da necessidade do seu rebanho. Aí Deus responde, e aí nessa parceria o trabalho desse pastor cresce, desenvolve, multiplica. A sua fé está sempre latente, sempre funcionando. Por quê? Porque ele está agindo, ele está sacrificando, ele está lutando. E essa é a realidade, minha amiga. Você se lembra que quando Moisés levantou o tabernáculo no deserto,
dentro do tabernáculo havia o Santo dos Santos, havia o Santo Lugar e o Santo dos Santos. Havia lá no tabernáculo o candelabro, que os judeus chamam de menorá. É aquele objeto que tinha 7 pontas. E cada ponta era uma conchinha onde segurava o azeite para que o azeite pudesse sustentar o fogo. Aquele fogo não podia ser apagado. O candelabro não podia estar apagado nunca. Então os sacerdotes faziam seus turnos para não deixar que a chama do candelabro apagasse. Porque se apagasse, viria maldição. Ora, a chama, aquela chama de fogo que estava acesa, que permanecia acesa, era o Espírito de Deus, representava o Espírito de Deus. O óleo que estava ali dentro representava o Espírito Santo. Mas a verdade é que haveria de estar atento para que aquele candelabro mantivesse-se aceso 24 horas por dia, 365 dias no ano. Então haveria de ter sacrifício dos sacerdotes para não deixar a chama apagar. Quando o azeite estava secando, eles vinham, colocavam mais azeite e a chama continuava. Quer dizer, a nossa fé é a chama. Nós não podemos deixar a chama assim apagar. Mas para que a chama não venha a se apagar, nós temos que sacrificar. Nós temos que estar vigilantes 24 horas por dia. Nós temos que estar exercitando a fé continuamente, para que ela possa estar acesa e trazer então a luz, e trazer então os benefícios. O apóstolo Tiago fala que a fé sem obras, sem atitude, é como um corpo sem espírito, é morta. Então você vê que muitas pessoas têm uma fé, mas é uma fé morta, uma fé mórbida, uma fé que não funciona. E elas alegam crer em Deus. Mas como a fé não funciona, porque está adormecida, então elas atribuem que os seus fracassos sejam talvez por causa da sua sina, né? Do seu destino, talvez por causa da sua cruz. Nada disso. Ou talvez pensem, não, isso aí é meu pecado, eu tenho pecado e por isso eu não sou abençoado. Não, não tem nada a ver. Porque quando você manifesta a fé prática, o pecado desaparece, você se torna merecedor. Porque o justo vive pela fé. Então você tem que ter essa consciência para que a sua fé não seja mórbida e você não venha a ser um fracassado na fé. Você então tem que manifestar a sua fé. O sacrifício, por exemplo, nós estamos vivenciando a campanha de Gideão. Por que a campanha? Por que a campanha 2 vezes no ano? Porque nós estamos sempre ativando a nossa fé ao extremo, chegando no limite. Porque nessas campanhas de Israel, nós colocamos toda a nossa força, toda a nossa fé, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós pretendemos ser, tudo nós colocamos nessa fogueira santa, nesse altar. Por quê? Porque há uma fé latente. Essa fé latente faz com que a gente sacrifique sem medo, sem dúvida. Por quê? Porque há uma convicção. E isso a gente vem fazendo ao longo dos anos. E para a glória de Deus, nós temos visto os resultados. Nós vamos ver daqui a pouquinho pessoas que foram
beneficiadas, testemunhos de pessoas que têm sido beneficiadas por causa dessa fé. Agora, tem gente que diz, não precisa fazer sacrifício, há pastores que não precisa sacrificar. Tem muitas igrejas aí, outros pastores que dizem que nós não devemos sacrificar, que Jesus já fez o sacrifício. Jesus já fez o sacrifício, quer dizer que eu não tenho que fazer sacrifício. Não tem que fazer. Ah, é? Então o que é? Aquilo que Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é sacrifício em 3 níveis? Não são 3 tipos de sacrifício? E você pode verificar, constatar, que as pessoas que não sacrificam são as pessoas que creem, mas são fracassadas. Elas creem em Deus, elas creem na Bíblia, mas são pessoas fracassadas, infelizmente. Mas por quê? Porque elas têm uma fé que não funciona. É a fé pirata que eu tenho falado tanto, a fé emotiva, a fé, digamos assim, tradicional, aquela fé, entendeu? Que não traz qualquer benefício. Minha amiga, meu amigo, cuide da sua fé, porque se você cuida da sua fé, você tem vida. Se você não cuida da sua fé, você não tem vida. A sua vida depende da sua fé, mas não uma fé teórica, obviamente. Eu estou me referindo à fé prática. Veja só o testemunho, ou os testemunhos que nós vamos colocar agora. Preste bastante atenção, você vai observar como a voz da fé induz, leva, conduz, faz a pessoa não temer coisa alguma, porque ela sabe, está convicta de que é Deus que está falando com ela. Vamos ouvir. Tudo bem? Francisco, não é isso? Tudo bem, Francisco. E Magnólia, vocês estão casados hoje há? 26 anos. 26 anos. Mas o senhor tinha um problema sério. Problema sério, desde o nosso namoro, né? A minha esposa, eu traí ela desde o namoro, casamos, veio o nosso filho e eu continuei traindo ela, a ponto mesmo de eu chegar tarde em casa, deixar ela sozinha. Eu não tinha muito prazer em estar em casa. Eu me sentia bem em estar na rua, com as mulheres, com os amigos. Isso era, para mim era legal, isso era o melhor meu, que eu achava era isso, né? Para mim ficar em casa, o dia da folga, eu tinha uma folga por semana, eu ficava com eles, né? Mas quando era uma certa hora eu inventava uma mentira, que eu mentia a vida inteira para ela, durante esse tempo era muita mentira, para poder eu sair para as noitadas. Então o senhor traía ela, não era com uma ou duas só? Não, bispo, era 2, 3 namoradas, eu mantia fora do meu casamento. 2 ou 3 fora do casamento? Fora do casamento, né? Eu levava uma vida de solteiro, mentia para todas as mulheres também. Falava que era solteiro, que eu morava com uma prima, com uma tia, e às vezes as mulheres cobravam, eu quero conhecer a sua tia. Mas ela sempre inventava uma história para nunca levar ninguém em casa, né? Mas diz uma coisa, por que o senhor fazia isso? Qual era? O senhor não gostava dela? O que era? Gostava, bispo. Eu gostava da minha esposa, tanto que eu nunca quis separar da minha esposa. Eu fazia isso porque eu achava que o homem tinha que... Isso era uma coisa normal, né? Do homem moderno, tinha que ter outras mulheres fora, que com o tempo vinha a separação normal. Com o tempo eu achava que tinha que separar mesmo, né? Era uma coisa normal isso aí. Eu achava que iria separar com o tempo, né? Eu não acreditava que eu ia viver com minha esposa até o fim. Até o fim. Magnólia, passa para ela, por favor. Magnólia, você sabia dessas traições? Como é que era? Eu sabia. Sabia porque ele chegava em casa manchado de batom, chegava em casa com batom no bolso, eu sabia que não era meu. Chegava com alguns outros pertences de outras mulheres que eu sabia que não era meu. Só que eu queria acreditar, eu sabia que ele me traía, mas eu não queria acreditar que era verdade. No fundo, eu achava que não era verdade. Mas eu sabia que ele me traía. Por quê? Ele não ficava à noite comigo, né? Ele chegava no dia seguinte, saía de manhã para trabalhar, só chegava 4, 5 horas da manhã. Isso era quase todos os dias. Não me dava atenção, não me dava carinho. Era uma pessoa assim que parecia 2 irmãos. Um dormia no quarto, outro dormia na sala.
Era assim a nossa vida. Não era uma vida de marido e mulher. Então ali foi esfriando o meu casamento. Eu também não tinha mais prazer como esposa com ele, né? E devido à traição, eu imaginava. Então, se eu não dormir com ele, é o troco que eu vou dar para ele. Só que eu estava me enganando, porque eu fazia isso, ele saía mais ainda com outras mulheres, porque o que eu não oferecia para ele, ele encontrava lá na rua. E a gente brigava muito. Brigava assim ao ponto de eu querer agredir ele. Ele não me agredia, mas eu partia para cima dele, né? E assim, verbalmente, a gente trocava palavras, xingava um ou outro. E assim, foi um sofrimento assim, por 18 anos, essa traição, né? Conte quais os momentos assim mais humilhantes que você passou por causa disso. Os momentos assim mais humilhantes, eu lembro quando eu estava grávida, foi uma gravidez assim, sempre passando mal, eu sempre fiquei sozinha. Depois, quando eu tive o meu bebê, no dia que eu cheguei da maternidade, em casa, ele não ficou comigo, ele foi para uma festa de aniversário com os amigos dele, eu com um bebezinho, né, eu cheia de dor, o bebê chorando a noite inteira, só eu e o bebê, e ele passou a noite na festa com os amigos, chegou no outro dia. Então, isso para mim foi muito marcante, marcou muito na minha vida, né? Eu pensava, nossa, eu casei para ser feliz, que toda moça, quando casa, ela quer ser feliz. Mas não, eu não encontrei essa felicidade, né? Então, eu tinha uma vida boa quando eu era solteira, mas quando eu casei, fui infeliz, há 18 anos até. E você não quis deixá-lo, não, por tudo isso que ele fez você passar? Quis, várias vezes eu quis deixar, só que eu não tinha coragem de deixar. Eu ficava ameaçando ele, arrumava minhas malas para ir embora, falava que ia embora, mas eu não tinha coragem, porque eu pensava, como que eu vou ficar lá sozinha, uma mulher separada com filho? Eu não ia para casa dos meus pais, porque o meu pai, quando eu fui casar, o meu pai falou, você vai casar, mas casamento é para a vida eterna. Que dê certo ou não, você vai ficar com seu marido. Então, como que eu ia para a casa dos meus pais, com meu filho, uma mulher separada, traída e com filho? Aquilo para mim era uma vergonha. E eu também não falava para os meus pais tudo que eu estava sofrendo. Então, eu sofria sozinha, porque eu me sentia envergonhada. Assim, as minhas amigas já me viam com maus olhos, porque eu era traída. Falavam, por que você não faz a mesma coisa? Eu até tinha vontade de dar o troco para ele, mas eu também não tinha coragem, porque eu pensava, se eu fizer, eu vou ser mal vista, né? Vou ser como uma mulher do mundo, assim. Então, eu tinha vontade, mas eu não tinha coragem. Eu tinha vontade de ir embora, mas eu não tinha coragem de tomar aquela atitude. Eu não fazia nada também. Continuava ali sendo atraída, em casa, atraída e pronto. Quer dizer, um beco sem saída para você. Um beco sem saída. E você, Francisco, você com certeza, eu imagino, tirava vantagem dessa situação que você percebia, essa fraqueza dela, ela não tinha para onde ir. Isso realmente eu tirava vantagem disso, né? Em alguns momentos eu comprava assim, eu dava cartão de crédito para ela, dava liberdade para ela ir para o shopping, para gastar, certo? E eu pensava, ela não tem para onde ir embora, porque ela, com o filho, ela não vai me deixar, ela vai ter que ficar comigo mesmo, né? E isso eu não parava, continuava fazendo essas loucuras. Mas aí tem uns momentos que marcou muito, viu, bispo? Teve uma vez que eu cheguei em casa na madrugada, certo? E entrei dentro de casa, não encontrei ela e nem o filho, né? E na minha mente que ela tinha ido embora, e ela foi embora com o meu filho. E agora? Eu comecei a ficar desesperado, né? Aí fui na vizinhança, batendo nas portas, você não viu a minha esposa e tal. Ela foi para o hospital com seu filho, ele está muito doente, tá? Mas que hospital? Não sei. E eu fiquei a madrugada procurando eles no hospital, vim encontrar 8 horas da manhã. Ela estava lá sentada do lado da cama do meu filho lá, meu filho estava ainda, passou mal, ainda estava muito ruim ainda, né? E naquele momento, quando eu cheguei, que eu vi ela, bispo, naquele momento ali, o peso foi muito grande na consciência, né? Mas mudou o senhor ou continuou? Continuei, não mudei não. Isso foi só naquele momento ali, eu fiquei chateado uns 2, 3 dias, uma semana, mas continuei de novo. Continuei. Isso era ruim mesmo. Na mesma vida de novo, não parei não. E diz uma coisa, o senhor estava me falando que era uma coisa assim, difícil até de entender, porque, palavras do senhor, não foi eu que falei não. O senhor falou que o senhor não era um homem bonito. Não, de jeito nenhum. E as mulheres vinham atrás do senhor. As mulheres vinham atrás de mim, eu achava que as mulheres estavam me achando
o bambambam, né? Mas na realidade eu entendia que isso eu era o gostosão, eu não era um homem bonito. E as mulheres me procuravam, tinha um imã, bispo, parece que era uma coisa, eu não ficava sossegado. E quando aparecia eu também não media distância, não, e entrava no embalo mesmo. Era nas noites, era nos bares, aonde eu ia, eu chegava, eu gostava muito de frequentar os bares da noite, então, e eu comprava uma garrafa de uísque lá, colocava meu nome, e botava a garrafa de uísque e começava a aparecer mulher, não, estava tudo envolvido ali já. E ficava até 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Aí quando começava a ficar muito tarde, eu endoidava para ir embora. Ia para casa no desespero. Eu tinha um carro, tinha mais multa do que eu só andava em alta velocidade para chegar em casa mais rápido, né? Mas quando chegava em casa, entrava em casa caladinho e tal, ela não tinha dormido ainda estava acordada ainda, né? Aí começavam as discussões. 18 anos assim. Como que foi você que chegou primeiro na terapia? Foi isso? Foi, eu que cheguei primeiro. Como que a senhora chegou, conheceu, como é que foi? Eu conheci através de uma programação, né, da televisão. Então eu recebi o convite, né, e vim. Foi assim que eu cheguei. Então eu vi que ali tinha uma saída na minha vida, né? Foi bem na época da Fogueira Santa, quando eu cheguei. Eu não entendia o que estava falando. A única coisa que eu entendi é que minha vida ia mudar. Então eu falei, então tá bom, se minha vida vai mudar, eu vou fazer. Porque eu não queria mais viver do jeito que eu estava vivendo. Porque eu tinha desejo de morrer todos os dias. Porque a mulher traída, a mulher frustrada, mal amada, né, amargurada, angustiada, ela não tem prazer de viver. Então eu só tinha vontade de morrer. Então ali eu sabia que ia ter uma solução na minha vida. Então foi ali onde eu coloquei toda a minha força. Eu acreditei no que foi falado, né, no que o pastor falou. Eu acreditei na palavra, que ia mudar a minha vida. Foi logo no início que você veio? Foi logo no início. Era a época da Fogueira Santa? Era a época da Fogueira Santa. Você não entendia o que era a Fogueira Santa? Nem sabia o que era. Eu ficava imaginando o que será, né? Fogueira Santa. Eu ficava imaginando o que era a Fogueira Santa. Mas eu não entendia, mas eu acreditei no que foi falado. E isso marcou na minha vida, né? Que a sua vida ia mudar. Que a minha vida ia mudar. Né? E que a senhora tinha que fazer o quê, no caso? Eu tinha que tomar uma decisão. Mas como? Então, quando ele falou assim, coloca, né, o seu propósito assim, no envelope, eu ficava pensando, mas o que será, né? O que eu vou fazer? Uma pessoa que está depressiva, doente, uma pessoa que não tem nem emprego, o que eu vou fazer na minha vida? Aí eu tomei uma decisão. Eu falei assim, eu tenho que gerar o meu sacrifício. Aí eu comecei a vender em porta trufas. Comecei a vender todas as minhas roupas, os meus sapatos. Ninguém me mandou, foi uma decisão minha. Porque eu queria uma mudança na minha vida. O meu desejo, o meu sonho era mudar o meu casamento. Eu queria que o meu marido se transformasse. Eu não estava nem preocupado muito com a minha saúde, eu só pensava no meu casamento. Porque eu tinha que ter um casamento, né, um casamento digno mesmo. Então, a senhora fez um voto na Fogueira Santa. O pastor pregou, a senhora entendeu, minha vida vai mudar. Faça o seu voto e faça o seu sacrifício. Foi isso que a senhora entendeu? Isso. A senhora não tinha emprego, estava deprimida, enfim, como a senhora falou aí, e decidiu, para gerar o sacrifício, para a senhora dar um sacrifício para Deus, a senhora foi vender trufa de porta em portas. Já fazia isso antes? Não, nunca. Nossa, eu tinha até vergonha, né, de vender outra coisa, se fosse. Imagine trufa, vender de porta em porta. E foi pegando esse valor e foi fazendo parte do seu voto? Fui pegando esse valor e fui fazendo parte do meu voto, colocando dentro do envelope. Então, quando eu subi no altar, eu subi cheia de problema pesado, com todos esses problemas que eu tinha. Mas quando eu desci, eu já desci com aquela certeza que a minha vida ia mudar. Eu já desci diferente, né, com aquela paz, aquela alegria dentro de mim. Dentro de você? Dentro de mim. Ele não tinha mudado ainda, mas dentro de você, naquele dia, mudou. Já da descida do altar. Ele não tinha mudado ainda, mas eu sim. Já tinha mudado dentro de mim. Eu imagino que você não entendeu por que você estava fazendo aquilo. Como é que eu vou gerar um sacrifício, pegar dinheiro que eu nem tenho, eu nem estou trabalhando, vou colocar no envelope? Como que Deus vai mudar a minha vida? Você não entendeu isso. Você não sabia como. Eu nem entendia, bispo, e também não tive medo. E nem em momento algum eu questionei, meu Deus, mas será que vai dar certo? Não. Eu acreditava. Eu tinha aquela certeza assim dentro de mim
que ia dar certo. Porque eu tinha escutado o pastor falar com tanta convicção, com tanta certeza, que a minha vida ia mudar, que eu acreditei. Então, em momento algum, mesmo eu passando dificuldade, passando por tudo, que aquele dinheiro não ia mudar a minha vida, mas ia me ajudar. Então, em momento algum, eu fiquei com dúvida. Eu tinha certeza, minha vida vai mudar. Quer dizer, você creu na palavra de Deus. Eu creio na palavra. Pregada pelo pastor, eu vou fazer isso. Pronto. Aí botou a sua força, você colocou toda a sua força. O que é isso de colocar toda a força para esse voto? Como é que foi? Você falou que você vendeu trufa, vendeu suas roupas, subiu no altar, cumpriu. Esses dias, para você, como é que foram esses dias? Foram difíceis, foram de dúvida, foram de fé? Como é que foram esses dias até você subir no altar? Foram de muitos conflitos, muitas dúvidas. Eu olhava para o envelope e olhava para a minha necessidade. Eu falava, o que será, né, que eu vou fazer? Eu passando necessidade com aquela quantia lá. Mas assim, eu vou ser fiel no que eu prometi, porque eu vou ter a resposta. Então, certo. Fácil foi? Não, não foi fácil. Primeiro que você já ir para a rua vender trufa não é fácil, né? E segundo, você vai fazer uma coisa que você não vê, você vai acreditar, porque a gente não vê a fé, a gente acredita. Então, para mim, eram uns conflitos muito grandes, mas dentro de mim, sempre eu tinha a certeza, dentro de mim, que ia dar certo, que ia mudar, o meu casamento ia ser transformado. Certo, então você venceu os seus conflitos, subiu no altar, mudou dentro de você a partir daquele momento, e o que aconteceu no casamento? E o meu casamento, assim, não foi da noite para o dia também, hoje já o meu marido veio, não. Na mesma semana eu já comecei a perceber a diferença nele. Ele já chegava cedo em casa, ele já me dava mais atenção. Então, assim, eu continuei na terapia, buscando, né? Dentro de 4 ou 5 meses, o meu marido já estava firme comigo, junto comigo, buscando. Na igreja? Na igreja. Depois de 4 ou 5 meses? De 4 a 5 meses. Então, assim, tudo o que ele fazia antes, ele já não fazia mais. Não saía mais com as mulheres, não ia mais nas baladas, não chegava mais bêbado em casa. Então, ele viu a mudança em mim. Através da mudança que ele viu em mim, eu consegui resgatar ele junto comigo. Francisco, o que aconteceu? Porque 18 anos você traía ela, como você falou aí. Como é que você decidiu parar? O que aconteceu? Você nem estava na igreja. Olha, no início que ela fez esse voto, né, da Fogueira Santa, né, nessa época a gente estava em uma situação difícil, não tinha mais cartão de crédito e nem dinheiro para ir para shopping, não. Nós estávamos já numa situação ruim mesmo. A coisa estava no fundo do poço já, né? E eu vi ela vendendo trufa, eu achei que ela ia fazer uma feira, ia fazer alguma coisa, e esse dinheiro eu não via. E ela saía para vender essas trufas e esse dinheiro eu não via esse dinheiro. E eu não sabia o que ela estava fazendo com a decisão dela. Mas ela fez o voto dela, eu continuei, ela falou, melhorei, mas eu continuei ainda fazendo as coisas erradas ainda, né? Deu uma melhorada, mas ainda fazia. Mas ainda fazia. Quando que mudou e por que mudou? Mudou, olha, eu vi a mudança, isso aconteceu num dia que eu estava à noite na rua, certo? Com uma mulher, na realidade eu estava indo para um motel, e já assim, uns 2 quilômetros para chegar no lugar, me bateu alguma coisa assim, um pensamento, uma desimpaciência, que eu parei o carro e falei para a mulher, olha, você desce aqui que eu estou passando mal, eu tenho que ir para casa agora. Você passou mal ou foi a dor na consciência de que você estava fazendo algo errado? Passei mal nada não, bispo, foi a dor na consciência, foi uma pressão que deu assim na minha consciência, que eu falei, meu Deus do céu, como que eu estou fazendo isso? Minha esposa, eu vou na igreja com ela, lá nós ficamos assistindo a reunião lá e eu estou fazendo isso, não pode, isso está errado. Ah, você já estava vindo na igreja? Eu ia na igreja com ela, eu ia para fazer a vontade dela, né? Aí eu fui para casa, cheguei lá caladinho, tal. A gente chegou cedo hoje, tal. E foi, cheguei mais cedo hoje. Desse dia para cá, bispo, eu não fui mais não. No caminho para o motel, qual o homem que faria isso? Não, honestamente, qual homem? E você falou que teve lá o peso na consciência quando achou a tua esposa lá no hospital, que passou a noite fora lá, mas aquela consciência que você sentiu não parou, não fez você parar. Essa consciência fez você parar? Fez eu parar. Esse dia fez eu parar, certo? Porque eu percebi que não foi uma coisa que veio de dentro de mim, não, foi algo muito mais forte. Porque ela nem sabia onde você estava. Ela nem sabia onde eu estava.
Ela nem sabia. Eu falava, quando era na época de carnaval, no AMB, eu falava que o restaurante que eu trabalhava ia fazer o buffet lá no carnaval, ia fazer os camarotes lá da Brahma e tal, que nada, eu ia para o carnaval, passava a noite bebendo, chegava em casa falando que estava cansado, mas chegava era bêbado, mentindo direto. E nesse dia, isso que aconteceu comigo, eu fui para casa, e eu fui para casa, e até a noite para mim dormir, eu fiquei pensativo, né? Pensativo. E pronto, eu parei com isso aí, parei. A partir dali mudou. Mudou, mas existe uma pressão muito grande, bispo. Essas mulheradas atrás de mim, rapaz, ia lá no meu trabalho, ligava, enchia o saco. Aí Você está falando, existe ainda ou lá na época foi difícil? Na época foi difícil demais, porque descobriram que eu era casado, que eu falava que era solteiro, né? Nossa, eu lembro que uma vez uma mulher foi lá na porta do meu serviço, lá me xingou, falou um monte de coisa comigo, eu escondi lá em cima da janela, só ir lá e ela falando um monte lá, rapaz. Mas que pressão que eu passei, foi muito difícil. Eu ia para a igreja com ela, quando eu entrava na igreja, o celular começava a tocar. Eu pegava assim, ela falava assim, quem é? Eu digo, é ela lá. Ela falava assim, desligava o celular. Mas, quer dizer, um inferno, mesmo depois que o senhor decidiu parar, elas que não queriam deixar o senhor ir embora, né? Não queria. Pois é, aí acabou tudo, o senhor mudou definitivamente? Mudei, graças a Deus, mudei definitivamente. Faz quanto tempo que ele está mudado? Já faz 10 anos, né? 10 anos. 10 anos. Quer dizer, então é tempo suficiente para saber se foi uma fase, né? Não foi uma fase, 10 anos não é uma fase. Não. Então mudou mesmo? Mudou completamente. E o casamento de vocês hoje, como é que é? Hoje o nosso casamento é maravilhoso, assim, 18 anos, né, atrás, a traição que ele me deu, que eu tinha, então nesses anos para cá só tem me dado muito prazer. A gente tem vivido assim uma vida muito agradável entre eu e ele, de marido e mulher, né? A gente sai juntos, trabalhamos juntos, então estamos sempre juntos os dois. O nosso casamento hoje é maravilhoso. Conseguiu perdoar ele? Perdoei ele, perdoei as amantes dele também, todas elas eu perdoei. E olha que tinha, hein? E o senhor se perdoou? Me perdoei, eu tenho consciência, que ela me perdoou, de certeza, né? E outra também, hoje eu tinha vontade até de encontrar as pessoas para ajudar, certo? Para ver o tempo que a gente perdeu, que aquilo era só uma ilusão. E desde então a vida de vocês, porque vocês estavam quebrados também financeiramente, como é que está hoje? Vocês continuaram na fé da Fogueira Santa, como que foi? Como é que está? A gente continuou, a gente não para. Toda a Fogueira Santa, nós fazemos o nosso sacrifício. Então, assim, Deus tem nos abençoado. Cada Fogueira Santa tem tido a conquista em cada Fogueira Santa. A nossa vida financeira hoje é muito bem estável, né? Hoje a gente tem 5 lojas no ramo de telefonia. Temos nossos carros, tem meu carro, ele tem o dele, meu filho tem o dele. A gente comprou um terreno. Esses carros estão mostrando de vocês? Isso. Uhum. 3 meses atrás a gente comprou o terreno. Esse aí é um apartamento que a gente comprou que vai ser entregue agora em janeiro. Então, assim, tem tido muitas maravilhas nas nossas vidas, através da Fogueira Santa. E como que vocês sacrificam e tem loja, tem carro, sempre tem? Dão e sempre tem? Olha, bispo, isso é as pessoas às vezes que conhecem a gente, né? Por exemplo, assim, a Fogueira Santa passada, o meu sonho era ter uma caminhonete. Eu achava muito legal ter caminhonete, e Deus me deu condições de eu possuir caminhonete. Eu costumo falar para as pessoas que o melhor investimento hoje é o altar. É o altar, porque se a pessoa colocar no altar aquilo que realmente para ele é um sacrifício, aquilo que vai tirar o chão dos pés dele, pode esperar com certeza que Deus logo vai completar essa falha. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus.
Minha amiga, meu amigo ouvinte, se você quiser saber mais a respeito do valor, da importância de você ouvir e praticar a palavra de Deus, então domingo agora, às 6 da manhã, aqui no Templo de Salomão, ou às 10 da manhã, ou às 6 da tarde. São 3 reuniões especiais para as pessoas interessadas. Até lá.